abençoe a missionária. Eu gostaria de ouvir muitos louvores, que eu sei que tem muitos levitas, muitos irmãos que gostam de louvar o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, ela tem o seu espaço e deverá ter sempre o seu espaço na casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós daqui a pouquinho vamos orar por alguns irmãos aqui. Eu convido aqui o irmão presbítero, irmão Esdra, aqui, irmão Esdra, presbítero aqui dessa casa, e que nesta noite vai ministrar aqui a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aqui hoje? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Quero louvar a Deus por esta oportunidade nesta noite, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu digo isso não para te emocionar, mas eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar hoje. Deus tem algo especial para mim e para a sua vida. Se você crê, glorifique o nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, apenas acompanhe. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Diga, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Diga, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Diga, tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam mais ainda, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Diga, por amor de mim e do Evangelho. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, diga, a vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, Marcos nos conta a história de um jovem que a Bíblia não dá o nome dele. A Bíblia não diz o nome deste jovem. A Bíblia apenas expressa uma das suas características, diz o jovem rico. A epígrafe do texto nos diz isso. E nós vemos que este jovem chega até Jesus, se dirige diante de Jesus para fazer uma indagação, para fazer uma pergunta a Jesus
acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus. E essa pergunta que ele faz foi devido àquilo que Jesus havia ensinado anteriormente, porque Jesus já estava falando ainda do reino dos céus. E nós precisamos entender que a mensagem central que Jesus pregou enquanto esteve entre nós foi uma mensagem de reino de Deus, uma mensagem de reino dos céus. Jesus, aonde ele estava, o assunto de Jesus era o reino dos céus. Aonde Jesus estava reunido com um grupo, ele falava do reino de Deus, do reino dos céus. Nós precisamos também aprender com Jesus. Quais são as conversas que têm cercado o nosso círculo de amizades? Sobre o que nós temos conversado, falado, discutido? Será que nós temos apenas discutido sobre o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras? Ou nós temos tido inspiração do Espírito Santo e entender que este é um tempo de estarmos ligados na mensagem do reino de Deus, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Mas esse era o assunto preferido de Jesus. Jesus, durante todo o seu ministério, pregou enfaticamente sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Jesus, quando começa o seu ministério, depois de ter sido batizado por João, depois de passar pela tentação e pelo jejum, Jesus se levanta e inicia o seu ministério de pregação. Mas é interessante que Jesus inicia o seu ministério de pregação diferente de muitos que têm pregado hoje. Talvez Jesus poderia pregar uma mensagem sobre a prosperidade. Talvez Jesus poderia pregar como ser um empresário bem-sucedido. Talvez Jesus poderia pregar como ter riquezas nesta terra e ser um homem vitorioso. Mas Jesus deixou tudo isso de lado e ele começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta era a mensagem que Jesus pregava. Jesus pregava uma mensagem dura. Muitas pessoas não gostam de mensagens duras. Jesus poderia pregar mensagens que afagassem o ego dos fariseus, dos hipócritas saduceus que estavam diante dele. Porém, Jesus sabia que eles precisavam de uma mensagem que viesse de encontro, de uma mensagem que viesse trazer transformação. E é isso que Deus tem para você nesta noite: uma mensagem de transformação para a tua vida, uma mensagem para te alertar que o reino de Deus já está sobre a terra e ele está para voltar para buscar a sua igreja. Mas Jesus pregava sobre o reino. Jesus inicia o seu ministério com uma mensagem dura, dizendo que era necessário se arrepender, porque já havia chegado o reino dos céus. Durante todo o seu ministério, Jesus continua pregando acerca do reino. Depois que Jesus é morto, crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele aparece aos discípulos por cerca de 40 dias, se você olhar na sua Bíblia no capítulo 1, versículo 3 de Atos, está escrito que Jesus falava-lhes a respeito do reino dos céus. Nós precisamos voltar os nossos olhos à mensagem do reino dos céus. Muitas das vezes pregações que afagam o nosso ego, pregações que nos dizem que nós vamos ter e nós vamos ter, e Deus vai nos dar e vai nos dar. Isso tem cegado a nossa visão espiritual e temos deixado de olhar para as coisas espirituais. Temos deixado de olhar para aquilo que realmente Jesus nos ensinou. Nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui, porque aqui a traça come, aqui a traça corrói, aqui o bandido rouba